Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da Palavra de Deus. Oi, gente, o vídeo hoje tá diferente. Eu preciso me maquiar para gravar vídeo, então eu vou me maquiar com vocês. Enquanto isso, a gente conversa um pouco sobre um assunto que o Senhor tratou no meu coração esse ano. Esse ano foi a área que o Senhor mais falou comigo, foi sobre o cuidado do templo, o cuidado do corpo. Então, enquanto eu maquio e cuido do meu rosto, cuido do templo do Espírito Santo, a gente vai conversando e tratando um pouquinho desse assunto. Eu começo pela base. E aí, como eu já tenho que me maquiar para gravar vídeo, eu vou estar olhando um pouco para lá porque eu tô olhando pro espelho, tá? Falei assim, por que não eu gravar, conversar um pouco, me maquiar e eu já faço tudo de uma vez só. E como eu sou uma mulher muito atarefada, na verdade não é nem questão de ser muito atarefada, mas é difícil parar pra gravar vídeo, porque eu só tenho de noite quando as meninas estão dormindo. Então eu só posso gravar vídeo nesse horário. E aí, às vezes, pra me maquiar, leva um tempo. E eu falei, por que não aproveitar esse tempo de se maquiar e ir falando com elas enquanto eu me maquio? Então, o assunto hoje vai ser sobre o cuidado com o nosso corpo, o cuidado com o tempo. O que acontece? Quando eu estava no mundo, vivendo a vida como eu bem queria, sem viver a vida para Cristo, eu me maquiava demais. Meu Deus, eu me maquiava muito. Eu me transformava em outra pessoa através da maquiagem. Eu gostava de usar maquiagens de uma forma que tampava quem eu era. Simplesmente me transformava em outro rosto. E isso era uma falta de identidade, na verdade. Porque eu buscava aquilo que só Deus pode dar em outras coisas. Eu buscava ser aprovada pelas pessoas. Eu queria me caber dentro de um padrão de beleza. Então, o que eu fazia? Eu procurava aquilo que estava em alta e eu fazia em mim. E eu aprendi a me maquiar através do YouTube. Então, eu procurava e ia testando, ia fazendo, até que eu fiquei praticamente profissional. Eu mesmo fazia minhas maquiagens e eu conseguia transformar meu rosto em outra pessoa. Tinha vezes que algumas pessoas me encontravam no mercado ou em alguma loja ou no meu trabalho, porque eu não podia me maquiar no meu trabalho, e falavam assim: "Meu Deus, como você é diferente sem maquiagem". E, gente, isso não era um elogio, tá? Isso era tipo: "Meu Deus, você se transforma muito". E isso começou a me deixar um pouco, como eu posso usar a palavra? Me deixou um pouco frustrada com quem eu era de verdade, com o rosto que eu tinha e com a forma que eu era. Porque aí eu comecei a me maquiar cada vez mais tentando tampar quem eu era e tentando parecer outra pessoa. E na verdade, eu tava querendo fugir daquele turbilhão de coisas que tava dentro do meu coração. Não era sobre a maquiagem em si, mas era sobre aquilo que tava no meu coração. E aí, quando eu me converti, eu parei de usar maquiagem. Eu parei de usar maquiagem um bom tempo. Eu saía sem maquiagem, porque o Senhor estava começando a tratar em mim sobre identidade. E enquanto o Senhor tratava em mim sobre identidade, eu não conseguia mais me encontrar no mundo da maquiagem mesmo. Eu não conseguia mais me encontrar uma maquiagem que eu gostava, o que eu iria gostar de usar. Eu me maquiava, eu passava um batom, eu achava estranho. Então, como eu não estava gostando de me maquiar, eu simplesmente parei e comecei a deixar o Espírito Santo tratar no meu coração. E nisso, o Espírito Santo foi tratando no meu coração identidade. E tratando identidade no meu coração, eu fui deixando de lado a maquiagem por completo, totalmente. Mas eu acho que foi um tempo necessário que Deus permitiu que acontecesse para ter tipo um detox, sabe? Eu tive um detox de tudo aquilo que eu acreditava ser bom para mim, acreditava que seria bom pro meu rosto ou para aquilo que eu buscava. E aí o Espírito Santo veio e arrancou tudo aquilo que era mundano nos meus pensamentos e nas minhas escolhas
E aí eu precisei ter que fazer escolhas novas. E isso leva um tempo. Para você construir algo novamente, leva um tempo. Então eu já não me via mais nas roupas que eu tinha, eu já não me cabia mais nas maquiagens que eu usava antigamente. E isso começou a transparecer para fora. A minha desconstrução começou literalmente a aparecer para fora. Eu comecei a me desconstruir de tudo. E eu parei totalmente com cuidados pessoais. Eu parei de fazer sobrancelha, eu parei de cuidar do meu rosto, eu parei de tomar vitaminas, eu parei de tudo, gente. Eu parei de comprar maquiagem, eu parei de usar maquiagem. Eu usava muito esporadicamente, era muito difícil. As pessoas passaram a me encontrar muito mais sem maquiagem do que com maquiagem. Eu usava muito meu cabelo preso, só andava de coque, mas sem perceber aquela desconstrução que estava acontecendo dentro de mim, ela estava transparecendo para fora de mim. E eu não percebia isso, por mais que as pessoas falavam que eu tinha mudado a minha forma de se vestir, que eu só usava coque, por mais que as pessoas falavam isso não parece que não se encaixava na minha cabeça. E eu achava, tipo, ai, não, é porque você me encontrou hoje, eu tô sem maquiagem, mas eu uso maquiagem ainda. E na verdade eu quase não usava, eu quase realmente não estava usando mais. E eu não estava percebendo que aquilo era um reflexo da desconstrução que estava acontecendo dentro de mim, uma desconstrução necessária para aquilo que o Espírito Santo que iria vir construir em mim. E esse ano eu tive a Alana em outubro do ano passado. E esse ano, quando a Alana nasceu, assim que a Alana nasceu, junto com a Alana, o Senhor veio falando comigo sobre cuidados, sobre eu me cuidar. E o Senhor começou a falar comigo sobre o templo do Espírito Santo. E eu comecei a ver de uma forma totalmente diferente. Porque a gente sempre fala muito da criação de Deus, como a criação de Deus é bela. A gente contempla. Contemplação é uma disciplina espiritual. Contemplação é uma disciplina espiritual e às vezes a gente passa a contemplar a criação, vê a criação bela, mas quando a gente olha pra gente no espelho, a gente não se sente tão bela assim. Às vezes a gente olha no espelho e pensa, poderia ter feito melhor. Deus poderia ter melhorado isso aqui, né? E a gente não valoriza os traços e a gente não valoriza aquilo que o Senhor colocou em nós. E a gente começa a se sentir feia e desvalorizar quem o Senhor nos formou para ser. Então a gente contempla a criação, a gente fala da beleza da criação e de como nosso Deus é perfeito em ter construído tudo isso, mas quando se trata a respeito de falar de nós não nos valorizamos tanto assim. Nós não colocamos dentro desta criação perfeita. E nós fazemos parte da criação. Nós somos criação de Deus. Eu e você somos criação de Deus. O Senhor nos formou, o Senhor nos criou. E cada traço nosso, o Senhor pensou, Ele fez com amor, Ele dedicou tempo. O Senhor dedicou tempo para fazer o seu nariz, para fazer os seus lábios, os seus olhos. O Senhor dedicou tempo para formar o seu rosto, o seu corpo, o seu cabelo. Cada ondinha dessa aqui, ó, o Senhor dedicou tempo para formar, para fazer. E quando a gente vai olhar em Gênesis, o Senhor falando da criação, ele diz, quando ele faz o homem e a mulher, ele olha e ele diz que é muito bom. Ele aprecia o que ele fez. E por que nós não apreciamos aquilo que o Senhor fez em nós? Porque muitas vezes encontramos tanto defeito em quem nós somos nos olhando para o espelho. E eu não estou dizendo que a gente não precisa fazer melhorias, porque muitas das coisas que a gente plantou foi em nós, foi por não nos vermos tão bom como o Senhor nos vê. Então a gente começa a se entupir de coisas que vão nos fazer mal, a gente começa a comer mal, a gente começa a fazer coisas que vão nos fazer mal, e quando a gente se olha no espelho, a gente está deteriorando o corpo, o templo da habitação de Deus, que hoje nós somos a habitação de Deus.
E é muito triste quando a gente se olha dessa forma, quando a gente não se vê da forma que Deus nos vê, quando a gente não se olha no espelho e não contempla a criação de Deus e diz: meu Deus é perfeito. Ele não faz nada imperfeito. Sabe, a gente precisa olhar no espelho e dizer: o meu Deus não errou. Ele faz tudo perfeito, a criação dele é perfeita. Então eu sou perfeita, perfeita nos olhos do Pai. Ai, tem aquele louvor, né, da Aline Barros. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Nossa, que lindo. E realmente, nós somos obra-prima do Senhor. E por que não nos vemos dessa forma? Então, esse ano o Senhor começou muito a falar ao meu coração sobre cuidado, sobre cuidar do corpo, sobre cuidar do templo e a importância que isso tem na nossa vida espiritual e na nossa vida aqui na terra. Sabe, no nosso cotidiano, a forma que você se vê, a forma que você se trata, vai reverberar na forma que você trata aqueles que você ama. Se você não consegue olhar para você e ver como uma parte perfeita da criação, como uma obra-prima do Senhor, você não vai olhar para as outras pessoas como uma obra-prima do Senhor. Então, esse ano o Senhor começou a me alinhar no equilíbrio que Ele queria. Esse ano o Senhor começou a me alinhar, porque quando eu estava no mundo, eu queria cobrir e tentar fazer com que eu ficasse moldada aos olhos dos homens, o que é bonito para os homens. Então eu vou tentar formar o meu rosto com a maquiagem, com aquilo que os homens fez, eu vou tentar moldar o meu rosto da forma que eu quero. Então eu fazia contornos muito exagerados, eu contornava o nariz exageradamente, levantava mais o meu olhar com truques de maquiagem. Então eu buscava coisas humanas para tentar formar aquilo que os olhos humanos diziam que era bonito, e não aos olhos do meu pai. E a gente não tem problema nenhum a gente usar uma maquiagem, eu tô aqui me maquiando com vocês, afinal, e realçar a obra-prima que Deus criou, sabe? Realçar aquilo que o Senhor fez, colocar em evidência as coisas boas que o Senhor fez em nós. O nosso rosto é algo que está em evidência, é aquilo que as pessoas mais veem. Então não tem problema nenhum a gente querer realçar aquilo que o Senhor fez. A maquiagem é uma forma de cuidado, tratamento no rosto é uma forma de cuidado, usar vitaminas é uma forma de cuidado com o corpo, com o templo que o Senhor te deu. Então, esse ano o Senhor começou a falar para mim assim: eu te ensinei a cuidar bem da sua casa. Eu te ensinei a cuidar com excelência dos seus e da sua casa. E agora eu quero te ensinar a cuidar com excelência de você, do meu templo, da minha habitação. Então eu comecei a passar a me olhar diferente. Eu comecei a me ver como templo de Deus mesmo. Então eu comecei a fazer academia, comecei a comer melhor, entrei num jejum que era em prol disso, que era em prol de você mudar a sua mentalidade a respeito da alimentação. Então eu fiz 40 dias de jejum sem açúcar, tipo zero açúcar, e também sem glúten até uma parte do jejum. E eu fiquei também 30 e poucos dias sem carne. Fiz esse jejum. Esse jejum ele é espiritual, mas também é para fazer você olhar para o templo de uma forma diferente, você olhar para você de uma forma diferente, você se vê como obra-prima e você se vê como parte da criação e você se vê também precisando de cuidados para que você possa exercer aquilo que o Senhor nos pede. O Senhor nos pede para que a gente cuide do templo que Ele nos entregou, que Ele formou. Nós somos obra-prima do Senhor, mas se a gente não cuidar, como diz, né, aquela frase que eu não lembro de quem é, mas eu vou ver se eu acho, eu coloco aqui na tela para vocês, mas ele diz assim que
foi entregado para ele uma mensagem e um cavalo. Ele matou o cavalo e não conseguiu entregar a mensagem. E o cavalo representa o corpo dele, o templo, e a mensagem representa o evangelho. Então, nós somos os cavalos. Nós carregamos a mensagem e levamos ela aonde precisa. Nós levamos o evangelho aonde precisa. E se a gente não cuidar do templo, do corpo do Espírito Santo, a gente não vai ter saúde, a gente não vai ter ânimo, a gente não vai ter vigor para poder entregar essa mensagem como ela deve ser entregue, com vigor, com vontade, com desejo, porque muito também do que a gente sente, dor, aquilo que a gente acha que é preguiça, às vezes não é preguiça, desânimo. Muitas das vezes esse desânimo, esses sintomas de preguiça, de sonolência, muitas dessas coisas estão relacionadas com a nossa saúde, estão relacionadas com a forma que a gente se cuida, com a forma que a gente se vê, porque a forma que a gente se cuida vai muito da forma que a gente se vê. Então, será que nós estamos nos vendo como templo, como habitação do Senhor? Será que nós estamos nos vendo como essa obra-prima que merece ser cuidada porque habita algo precioso dentro de nós? Será que nós temos ideia de quem está habitando em nós e do quão precioso é isso? E a gente vai fazer o quê? Deixar a casa suja? Deixar a casa imunda? A casa caindo aos pedaços? Toda casa precisa de manutenção. E o Senhor, ele fala que nós somos a casa dele. Se nós somos a casa do Senhor, por que não estamos, sabe, mantendo essa casa em constante manutenção para que ela venha ficar uma habitação excelente, uma habitação propícia a cumprir o propósito que o Senhor designou para cada um de nós? E aí o Senhor começou a falar comigo nesse tempo sobre cuidado. E desde então que o Senhor começou a falar para mim, eu já te ensinei a cuidar com excelência da sua casa, agora eu vou te ensinar a cuidar com excelência de você, do meu templo, da minha habitação. Eu comecei a ganhar muitas coisas que estavam relacionadas ao corpo. Esse ano eu ganhei maquiagem, que fazia muito tempo que eu não ganhava. Esse ano eu ganhei muito creme para o corpo. Esse ano eu ganhei tratamento facial num culto de mulheres que teve na minha igreja, no primeiro culto do ano, no primeiro culto de mulheres. Sabe assim, aquele primeiro do ano, o primeiro culto que teve no ano de mulheres na minha igreja, eu fui sorteada com um brinde e o brinde era exatamente um tratamento facial. Tinha um tratamento facial para o rosto e tinha um esfoliante para o corpo e tinha mais umas coisas lá, sabonete, coisas assim para o uso pessoal mesmo. E eu falei, meu Deus, e sempre que eu lavava o rosto com aquele produto facial, que era aquele de espuma, assim, que você esfrega e faz massagem, sempre que eu lavava, o Senhor ministrava no meu coração: eu estou te ensinando a cuidar do meu tempo. E então eu entrei nesse jejum também, nesse ano, e esse jejum começou a falar muito comigo. E aí, a falar realmente sobre como eu tenho me alimentado, e aí eu comecei a mudar. Então eu mudei a minha alimentação, emagreci. Ainda mais isso, né? Veio de brinde. Isso veio totalmente de brinde, porque eu nem estava focada nisso no momento. Porque eu nunca tive autoestima baixa, eu nunca tive problema com autoestima. Eu nunca olhei no espelho e me senti satisfeita com aquilo que eu via, a não ser quando eu tava buchuda no final da gestação, já estourando com a barriga de melancia. Eu me olhava e falava, meu Deus, uma melancia, né? Mas fora isso, fora essa questão, eu sempre me olhei no espelho e sempre estava bem satisfeita com aquilo que eu via. Claro, às vezes eu queria emagrecer, eu tentava me esforçar para isso, mas se eu não conseguisse, não me gerava frustração e eu também não me olhava no espelho me maltratando, me sentindo feia. Nunca foi uma questão para mim isso, sabe? Mas então, quando eu entrei no jejum, eu não estava insatisfeita com o meu peso, apesar de eu estar acima do peso. Eu sabia que eu tinha recém tido um bebê, então isso não estava pesando muito em mim. E
eu peguei e eu simplesmente entrei no jejum para que realmente o Senhor falasse comigo o que Ele quisesse, da forma que Ele quisesse. E o Senhor falou muito comigo sobre o cuidado. E claro, emagrecer gerou em mim uma alegria, com certeza, mas muito além disso, eu percebi que quando a gente está vivendo para a glória de Deus, coisas boas acontecem na nossa vida. Então eu estava me alimentando para a glória de Deus. Eu estava no jejum de 40 dias e o foco principal era honrar aquilo que eu tinha me comprometido diante de Deus, que era não comer nada industrializado, nem açúcar, nem nada disso. Então eu pensei, uau, eu me comprometi com Deus, então eu vou até o fim. E quando você está fazendo as coisas para a glória de Deus, os resultados bons, eles vêm e é inevitável. É inevitável. Quando você serve a sua família com amor para a glória de Deus e não esperando algo em troca da sua família ou esperando elogios, as coisas boas acontecem naturalmente. Você recebe elogio do seu marido, dos seus filhos, daqueles que te cercam, porque é natural, você está fazendo para a glória de Deus e Deus ele recompensa os seus filhos. Ele recompensa aqueles que, sabe, estão com o coração rendido a ele. Então, nesse jejum, o Senhor falou muito comigo. Olha, gente, me maquiei já, rapidinho. Vou tentar arrumar esse cabelo aqui, que tá tenso, né, gente? Tá tenso. Eu não sei onde eu coloquei minha presilha. Mas vou tentar arrumar esse cabelo aqui. Ai, tá bom, assim. Então, nesse jejum, o Senhor falou muito comigo a respeito disso. Sobre a gente cuidar do templo do Espírito Santo. Sobre a gente estar disposto a servir a Deus e a glorificar o nome dEle. Então, eu tava fazendo jejum para a glória de Deus. E com isso veio tantas coisas boas, veio uma saúde, um ânimo melhor, eu comecei a ficar bem mais, sabe? Com autoestima, com vigor para cima, por causa que quando a gente começa a emagrecer, naturalmente, mesmo que você tenha uma autoestima boa, isso ainda eleva ainda mais a sua autoestima. Então eu comecei a perceber as diferenças, eu comecei a perceber as coisas boas que estavam vindo a partir disso. E eu quero deixar esse vídeo aqui para vocês como uma forma de vocês entender que muitas coisas é questão de estação. Às vezes você está passando por uma estação que você não consegue se encontrar no seu guarda-roupa, você não consegue se encontrar na sua maleta de maquiagem, nada daquilo que tá ali condiz mais com você, não demonstra mais quem você é. Talvez você não saiba nem como fazer uma maquiagem, você passa um batom e você já se sente estranha. Sabe, tudo isso é questão de estação, muitas vezes. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, dá esse tempo, permita-se viver a estação que você está. Se você está em uma estação que o Senhor está desconstruindo você, e essa desconstrução vai transparecer através de você, se permita. Não ouça o que os outros dizem. Ah, você está desleixada. Ah, você está descuidada. Ah, você foi para a igreja e agora você está andando igual uma velha. Sabe, se permita. Se permita ser tratada por Espírito Santo, porque quando nós estamos sendo quebradas e desconstruídas pelo Espírito Santo, é inevitável que isso não transpareça em nós. É inevitável, vai transparecer. Mas se permita passar por esse processo, mas se permita também, quando o Espírito Santo começar a falar, filha, se cuida, filha, vem aqui que eu quero te mostrar como cuidar do meu templo. E você vai ver que o cuidado com o corpo, o cuidado com você, não vai ser mais para se esconder. Não vai ser mais para esconder os seus traços, não vai ser para se esconder atrás de uma máscara, porque você não se sente bem com quem você é e com aquilo que Deus formou em você. Não vai ser mais para você esconder as suas feridas e as suas dores. Eu me emociono em falar isso porque muitas vezes aquele excesso de maquiagem era para esconder uma dor e uma ferida que estava dentro do meu coração, que só Deus podia tratar. Aquele excesso revelava uma falta e era a falta de Jesus na minha vida. Era a falta de ser curada, era a falta de ser perdoada e de perdoar. Sabe, era a falta de me ver realmente como eu sou. Realmente uma filha preciosa que aos olhos do Pai é uma obra-prima. E eu me emociono em falar isso porque
Quando o Senhor começou a me desconstruir, eu sei que para muitas pessoas foi estranho, porque eu fui de um extremo para outro extremo. E essa é a forma, muitas vezes, que o Senhor faz. Ele vai te tirar de um extremo, te levando para outro extremo, para que você possa ser realmente quebrada. E depois o Senhor te traz para o equilíbrio que precisa. E foi assim que o Senhor fez comigo, porque Ele chegou derrubando toda aquela construção que eu tinha feito a partir do mundo. E Ele começou a construir algo novo em mim a partir do querer dEle, a partir do Espírito Santo. E hoje eu não me maqueio mais para cobrir as minhas feridas ou cobrir algo que eu queira esconder. Hoje eu me maqueio apenas para realçar aquilo que o Senhor fez, para cuidar realmente com carinho. É um gesto de carinho, sabe? Pegar o pincel, passar no rosto, me cuidar, ter esse tempo, me olhar no espelho e falar: nossa, que bonito que ficou. E não tá exagerado. Você viu que foi poucas coisas que eu usei e foi rápido tudo que eu fiz. Antes eu demorava 1h30 para me maquiar, para mais. Hoje essa maquiagem que eu fiz eu faço em 5 minutos, para menos. Então o Senhor começa a nos mostrar a forma equilibrada da gente viver as coisas. Muitas das vezes as roupas vulgares que eu usava, as roupas mostrando todo o corpo, era muito mais para revelar o que estava faltando em mim do que um gosto pessoal. Então, o Senhor, Ele foi e me trouxe para esse lugar. E hoje eu me vejo, sabe, usando roupas que um dia eu jamais pensei que eu usaria. Mas é porque hoje eu me vejo como preciosa. Hoje eu me vejo realmente como uma princesa do Senhor. Então eu preciso me vestir como uma princesa do Senhor. Eu represento o reino, sabe? E existe sim um dress code para quem representa o reino. E esse dress code é com modéstia. Sabe, a modéstia precisa falar, a modéstia precisa transparecer. E modéstia não diz a respeito só de roupa, mas de conduta, de caráter, de forma de agir, de falar, da forma de conduzir situações. A modéstia, ela está em tudo que fazemos e que somos. Na forma que agimos com situações, que falamos, na nossa conduta, no nosso caráter, no que fazemos, mas transmite também através das nossas vestes. Então o Senhor desconstruiu, essa desconstrução ficou evidente para as pessoas e depois o Senhor foi construindo algo novo e essa construção tem ficado evidente para as pessoas. O meu gosto pessoal tem mudado, a forma de se vestir, a forma de se ver, a forma de falar, tudo vai mudando. Sabe, os posicionamentos vão mudando, porque uma pessoa que não sabe quem ela não pode se posicionar em nada. Porque como ela vai se posicionar em alguma coisa se ela não consegue se posicionar nem a respeito dela mesma? Se ela não consegue entender nem ela mesma, como é que ela vai entender coisas, sabe, amplas? Não vai conseguir, porque você precisa primeiro saber quem você é, para depois você saber em quem você crê e no que você vai fazer e em como você vai se posicionar. Sabe, primeiro a gente olha para Cristo. Cristo nos forma. A gente olha para Cristo, deixa Cristo nos moldar, deixa Cristo nos transformar e depois isso começa a transparecer em nós, nas nossas atitudes. E por muito tempo, às vezes, a gente vai sim transmitir a desconstrução, mas depois a reconstrução começa a ficar evidente também. E independente da fase que você esteja vivendo, da estação que você esteja vivendo, permita-se viver essa fase. Sabe, permita o Espírito Santo falar para você aquilo que você deve, aquilo que você não deve usar. Permita o Espírito Santo tirar tudo e você vai olhar e falar: Espírito Santo, eu não vou poder usar mais nada. Por um tempo, talvez não. E aí o Espírito Santo vai te trazendo e te dando liberdade, porque agora você está madura e você pode fazer escolhas a partir da palavra, você pode fazer escolhas a partir da voz do Espírito Santo, porque os seus ouvidos estão mais atentos e sensíveis a ele. Então, o vídeo de hoje é para dizer que você faz parte dessa criação perfeita. Olha as aves do céu, olha o mar, olha a planta. Sabe, tenha como uma disciplina espiritual a contemplação, mas não só a contemplação do universo,
mas a contemplação de você. O Senhor esse ano tratou muito em mim nisso, e teve muitas vezes de eu estar na frente do espelho e eu passar o creme na minha pele e dizer: Senhor, obrigada. Obrigada por essa pele que o Senhor formou em mim. Obrigada, Senhor, pelos traços do meu rosto que são únicos, que o Senhor formou em mim. Você tem traços únicos em você que foi formada pelo Criador. Você tem traços únicos em você que foi formada pelas mãos do Criador em você. O Criador te tocou para te formar, Ele te fez. Sabe, toda a criação Ele fez com o falar, mas o homem Ele escolheu tocar. O Senhor tocou em você, tocou nos seus cabelos, tocou, sabe, no seu rosto, no seu nariz, nos seus braços, nas suas mãos, e Ele te formou. Ele te formou e Ele te fez quem você é. Valorize quem você é. Sabe, cuida do templo do Espírito Santo, faça exercício físico, tome água, jejue, sabe, cuide, passe creme, hidratante, protetor solar, arrume o cabelo, se cuide do templo. E sempre que você fizer isso, não faça para esconder algo, não faça para querer mostrar algo para os outros, não faça para querer estar mais bonita que as outras mulheres, não faça para querer aparecer mais que os outros, mas faça para a glória de Deus. Senhor, eu estou aqui passando esse blush porque são tão lindas as maçãs que o Senhor formou no meu rosto e eu quero realçá-las. Senhor, é tão lindo os lábios que o Senhor formou no meu rosto, então eu vou colocar essa cor para realçar os belos lábios que o Senhor formou em mim. Senhor, a pele que o Senhor formou em mim é tão linda, então eu vou usar desse hidratante para hidratar esta pele que o Senhor formou em mim. E enquanto você faz isso, agradeça a Deus por quem Ele te fez ser, por quem Ele te formou. Se cuide, sim. Se cuide, cuide da sua saúde, cuide do seu corpo, cuide da sua alma, cuide de quem o Senhor te formou, cuide dos seus cabelos. Você é obra-prima. Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Gente, é isso, o vídeo de hoje é isso. Eu espero que tenha sido edificante para a sua vida. Espero que você tenha gostado dessa forma de vídeo. E como eu queria trazer esse assunto que o Senhor ministrou muito no meu coração esse ano, eu achei que esse vídeo se maquiando e conversando, tipo maqui, fala, iria ser muito propício para esse assunto. E realmente eu me emocionei em alguns momentos aqui, porque é um assunto que o Senhor falou muito comigo esse ano. É um assunto que o Senhor tratou assim nas profundezas da minha alma, coisas que eu nem sabia que ainda tinha lá, o Senhor trouxe à tona. Coisas que eu nem sabia que me incomodavam, o Senhor trouxe à tona. E ano passado eu entendi, sabe, a contemplação como uma disciplina espiritual, e eu estava fazendo muito isso. Mas eu não estava contemplando quem eu era e quem o Senhor me formou para ser, porque eu estava realmente me permitindo ser desconstruída. E o Senhor não desperdiça nada. Talvez eu poderia ter saído daquele lugar, daquela desconstrução mais rápido, sim, talvez eu poderia. Mas foi necessário o tempo que foi. O Senhor não desperdiça nada. E Ele me tratou, me curou. E hoje o Senhor tem ministrado outras coisas no meu coração. Eu estou em outra fase. E é por isso que eu queria trazer esse vídeo para vocês. Então que você possa cuidar do templo do Espírito Santo. Que você possa se ver como essa obra-prima. Que você possa compreender, olhar para o mar, olhar para os pássaros, olhar para as perfeições das coisas que Deus criou, olhar para as flores, para as rosas e lembrar, não é eu e você mais valioso que elas. Não é eu e você mais valioso que os pássaros do campo, que as flores do campo. Não somos eu e você mais valioso que isso para o Senhor. Então por que você se olha no espelho e se judia tanto? Se judia e se maltrata, e maltrata o templo que o Senhor
desejou habitar. Ele desejou habitar em você. E ele te vê como uma obra-prima e uma obra perfeita. Então se veja desta forma. E eu vou encerrar o vídeo por aqui porque vai ficar muito longo, tá? Então se você gostou desse vídeo, curta, comenta, compartilha, para que esse vídeo possa alcançar muitas pessoas, para que esse vídeo possa alcançar outras mulheres. E se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, ouvir essa reflexão, e alguém que esteja passando por esse processo de construção ou desconstrução, envie esse vídeo para uma amiga e fala para ela o quanto ela é uma obra-prima e perfeita de Deus e o quanto ela precisa se olhar no espelho e se ver dessa forma, se ver como o Senhor a vê, como o Senhor olha e contempla, porque o Senhor nos formou e Ele olhou e Ele viu que era bom. Então que a gente possa nos olhar e ver que a obra de Deus é boa, perfeita e agradável. E que cada uma de nós temos características únicas, desenhadas pelo próprio Deus, desenhada pelo nosso Pai. E aos olhos dele, nós somos uma obra-prima. Amém? E é isso, gente. Então curta, comenta, compartilha, se inscreve para me ajudar, tá bom? Tchau e até o próximo vídeo.